gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um pouco sobre o que eu tô estudando. Já tem em torno de uns 13 dias eu lendo sobre a soberania de Deus. E é tão interessante, porque quando eu comecei, logo no primeiro dia, quando vi essa palavra, soberania, eu pensava assim, que seria uma palavra assim dura, difícil de eu ouvir para minha carne. Só que, na verdade, em vez do que eu estava pensando sobre essa palavra soberania, na verdade veio com muita paz, com muitas palavras diferentes do que eu imaginava. E eu pude ver o amor de Deus diante da soberania de Deus. E antes de começar a falar sobre isso, que eu tenho aprendido sobre a soberania de Deus, veio um versículo para mim hoje, logo assim de manhã, na minha mente, e eu queria compartilhar com vocês também, que é algo pessoal e algo que eu quero para minha vida, que é sobre fé. Eu tenho feito algumas orações em torno assim, bem poucas, né? Falo algumas, mas em torno assim de 2 no máximo, ou 3, é coisa pouca, mas eu sempre tenho colocado isso na minha mente, que eu quero ter mais fé, sabe? Eu já tenho caminhado um pouco na fé, mas eu quero mais fé, sabe? E eu cheguei até a comprar, depois eu mostro pra vocês, é tipo uma decoração que tem o nome fé em inglês, e todos os dias eu vejo o nome fé, né? E isso me ajuda a lembrar o que eu quero, a meta que eu quero para esse ano, é ter mais fé sobre a minha vida, sobre o que Deus quer fazer na minha vida, e também sobre ajudar as pessoas e até falar de Deus para as pessoas, sabe? E o versículo que veio para mim está em Hebreus 11:6, que fala: sem fé é impossível agradar a Deus. E o que eu tiro com isso é que, novamente, o Espírito Santo está falando assim, é isso mesmo, você tem que ter mais fé, você está no caminho certo, que sem fé nenhum cristão pode agradar a Deus, sabe? Então a gente tem que ter fé na nossa vida, fé em acreditar em Deus. E aí quando acaba ligando também sobre o que eu vou falar, sobre a soberania de Deus, porque a gente tem que acreditar, a gente tem que ter fé que Deus é soberano em nossa vida, que mesmo que venha problemas, dificuldades, falta de dinheiro, mesmo que a nossa vida acaba vindo com coisas que a gente não espera, a gente tem que continuar tendo fé e sempre pensando e falando conosco mesmo, sabe? Dizendo que Deus continua soberano em nossas vidas, mesmo que nossa vida não tá do jeito que a gente quer, sabe? E, assim, é muito fácil eu estar falando agora isso, não é? Mas eu também já passei por momentos na minha vida que parecia que nunca ia mudar, que foram muito difíceis para mim. Hoje, graças a Deus, Deus me tirou do sufoco, Deus me tirou de muitos problemas que eu cheguei a viver. E Ele foi soberano na minha vida e Ele continua sendo soberano na minha vida. Então, Ele pode também te tirar do sufoco, Ele pode também te tirar de onde você está aí, diante da sua causa. Eu não sei a sua causa, mas Deus sabe a sua causa. E Ele quer ser soberano na sua vida. Ele quer mudar a sua história. Ele quer te dar a vitória. Ele quer te ajudar, sabe? E a mesma coisa comigo. E a gente tem que ter fé. Mesmo que pareça que nada vai acontecer, que parece que o problema vai continuar na nossa vida, parece que não tem solução, Deus é a solução para a nossa vida, sabe? E a gente tem que carregar isso com fé, que mesmo que nada parece estar acontecendo, a gente tem que ter fé em Deus.
a gente tem que crer, sabe? E é interessante porque nós como cristãos, a gente tem que guardar a fé. A gente tem que guardar a nossa fé pra gente não perder fé. Porque prova vai vir, dificuldade vai vir. Mesmo que somos cristãos, a gente ainda tá no mundo. Então, a gente vai sim ter dificuldades nessa vida, vai sim ter lutas, vai sim ter provas, mas a gente tem que passar tudo isso com Deus e tendo fé em Deus, que Ele é a nossa vitória, que Ele é a nossa bandeira de vitória e que Ele é soberano diante de tudo, diante dos nossos problemas, diante das nossas dificuldades. Ele continua soberano em nossas vidas. E é isso que eu tenho aprendido, sabe? Sobre a soberania. Isso aqui é tipo um resumo de cada coisa que eu tenho lido nos 13 dias só sobre soberania. E ainda vou ter mais 16 dias lendo. Todo dia eu leio sobre a soberania de Deus, que é o que eu programei para esse mês. É uma Bíblia em inglês que eu tenho, que ela fala sobre vários assuntos e dá para eu ler todos esses assuntos no ano, se eu leio todos os dias. Então eu vou ter essa meta. E aí neste mês é soberania, aí no outro é outro tema, e aí termina o tema quando termina o mês. Mas eu tenho que ler todos os dias e eu, graças a Deus, estou conseguindo fazer isso. Então, gente, eu quero deixar isso, que a gente sempre pense em Deus dessa forma, com fé, e deixando Ele ser soberano em nossas vidas, que Ele seja soberano em nossas vidas, e que a gente não perca a fé, mesmo diante de provas, de lutas, que a gente continue olhando para Deus e vendo que Ele está no controle de nossas vidas, Ele está no controle de nossa situação, e Ele que vai resolver os problemas de nossa vida, sabe? A gente tem que crer na palavra dele, não somente ter conhecimento, mas a gente tem que ter fé sobre a palavra de Deus, sabe? Que vai acontecer, que o que a palavra fala vai acontecer na nossa vida. Que se Deus está falando na palavra que Ele sempre caminha conosco, então a gente tem que ter fé. Se Ele fala que Ele vai nos dar vitória diante de qualquer problema, diante de qualquer situação, então a gente tem que crer, sabe? E a palavra que também veio de conhecimento, o conhecimento que veio sobre a soberania de Deus é que Deus está no controle. Então, é muito fácil, sim, ouvir, mas quando a gente está na prova, aí é que a gente, assim, tá mesmo vivendo o momento que a gente tem que ter fé, sabe? Quando a gente tá na prova, quando a gente tá em situações difíceis, aí é que a gente vai mesmo na pele sentir, ou a gente anda pela fé, ou a gente crê que Deus é soberano diante dessa situação, ou a gente crê que Deus está no controle diante da nossa vida, ou então a gente acaba perdendo a fé. E isso eu tô falando para cristãos, sabe? Essa palavra eu tô enviando para cristãos. Então, é isso, que a gente possa pensar, refletir sobre isso, que diante de dificuldades que parecem impossíveis, que parece que nada vai acontecer em nossa vida, a gente tem que continuar tendo fé e crendo que Deus é soberano nas nossas vidas, que Deus tem o controle de nossas vidas. Então, fiquem com Deus, que essa palavra possa abençoar a sua vida, como tem abençoado a minha. E até a próxima.